Ao contrário, é mais do que um podcast. É um convite a parar, a refletir e talvez até a mudar. Porque às vezes, para perceber o que se passa connosco, com os outros e com o mundo, é preciso olhar ao contrário. Olá, eu sou a Ana Nunes e este é o podcast Ao Contrário. Então hoje, e para variar, temos uma convidada muito especial, em que tem aqui uma carreira muito bonita, que é licenciada em Medicina Tradicional Chinesa, uma pós-graduação no Instituto Van Gui, outra pós-graduação na Medicina Funcional Integrativa, estou a olhar para a minha cábula, mãe de 3 filhos, mulher, filha, empreendedora e inspiradora. Carlota Trigo. Obrigada. Obrigada por estares aqui, Carlota. Obrigada eu pelo convite. Foi muito bom quando aceitaste o meu convite, porque eu sei que tens uma vida muito ocupada, e o facto de estares aqui hoje é muito importante, porque acho que também vai ser muito importante partilhares um pouco da tua carreira, da tua vida, mas muito também da maneira como tu incentivas as pessoas, e como estávamos aqui a falar anteriormente, a fazerem uma mudança segura, não é? A olharem um bocado ao contrário para as coisas, para perceberem que afinal de contas também podem seguir outro caminho de uma forma segura. E a Carlota é uma amiga já de alguns anos, uma amiga minha e do Nuno, conhecemos também de uma forma muito gira, em Leiria. Tu dizes sempre, bendita a hora em que vocês me puxaram lá para o quarto, não foi? Foi uma história também muito gira. E Carlota, hoje aquilo que eu gostava que tu partilhasses aqui connosco também e que de alguma forma mostrasses e fizesses com que as pessoas olhassem de uma forma contrária para a vida, tem a ver com a tua carreira profissional e com a maneira como tu inicialmente seguiste um caminho e depois mudaste para outro. Não completamente, não de uma área diferente, mas Certo. com um outfit, digamos, completamente diferente. Não sei se queres contar ou como é que surgiu aqui a questão da medicina tradicional chinesa, não é? Porque é a tua base. Como é que foi? Conta-nos um bocado. Assim. Então, eu não vim desde sempre a achar que ia para a medicina tradicional chinesa, até porque nem sabia o que era. E aquela busca, não é, dos adolescentes de quer isto ou quer aquilo, e às tantas resolvi, por não saber a tão grande decisão, ir empurrando com a barriga e ir escolhendo disciplinas, ir filtrando o que é que eu gosto mais aqui, o que é que eu gosto mais ali, ir andando, mas sempre tentando deixar as portas todas abertas para poder decidir mais tarde. Houve uma altura, o meu pai dizia muitas vezes que eu contrato mais uma pessoa que tenha mundo do que uma pessoa que tenha um grande currículo. Portanto, chegou ali uma altura em que eu usei um bocadinho essa deixa para, então posso ir ter mundo? Tipo, para me fisgar um bocadinho. Na altura eu era surfista e adorava, e portanto o ter mundo era ir à procura de ondas pelo mundo, então juntava ali 2 desculpas. E andei a viajar um pouco e a questionar-me o que é que queria a seguir, e durante esse processo encantei-me por naturopatia. Pela ideia, ainda não era pela ideia. É claro que era em Florianópolis, que também há bom surf, e eu fiquei ali a decidir se ia fazer isso ou não, mas depois sentia-me insegura com o curso não ser reconhecido, com não ter ainda a certeza bem o que era naturopatia. Tinha uma ideia, mas mesmo a adolescente, tipo, isto se calhar vai ser giro. E então comecei a trilhar esse caminho, até que essas inseguranças puseram-me a pensar um bocadinho, e já estava a viver no Brasil, a estudar para fazer o vestibular, que é o curso de entrada nas universidades, que é um bocadinho diferente de cá. E há um dia que ligo para o meu pai, que trabalhava com publicidade, e digo, se calhar também trabalharia bem com publicidade. Se calhar quer voltar, ainda não tenho a certeza. E voltei para Portugal, e em Portugal, quando paras um ano, pelo menos na minha altura, tinhas que voltar a repetir os exames específicos de entrada para a universidade, tinham que ser do próprio ano. Então eu fiquei... Ainda me faltavam uns meses para acabar o tal ano e poder ingressar, portanto fiquei a fazer esses meses de então vou tentar melhorar estas notas para entrar para a universidade, e ali fiquei indecisa entre comunicação de marketing ou gestão empresarial, gestão de marketing ou comunicação empresarial, é assim. E só que pedi ao meu pai, então posso ir para a tua empresa, tipo, experimentar e ver como é que é,
vai que eu depois também não gosto, deixa-me lá ir primeiro antes do curso. E então fiquei uns meses a trabalhar lá, foi uma experiência mesmo gira e mesmo diferente daquilo que eu estava à procura. E depois aconteceu uma coincidência que eu já contei noutras entrevistas, que foi o curso entre estes dois que eu estava indecisa, as disciplinas estavam no site iguaizinhas, e não pode ser 2 cursos com as mesmas disciplinas, porque senão não eram diferentes, não é? Pois. Então resolvi ligar para a escola e passam-me à coordenadora do curso e a coordenadora diz-me: você tem razão, isso não está bem, mas dê-me o seu e-mail que eu vou mandar isso bem. E eu na altura dei o e-mail da empresa e ela disse: porquê que está nessa empresa? E eu: longa história, que estou aqui a experimentar porque é do meu pai, porque estive a viajar, achava que queria outra coisa. Mas qual coisa? E eu tipo, é que eu queria naturopatia. Mas então se está a pensar nisso, olha, eu vou-lhe mandar as disciplinas certas, mas olha que devia pôr em cima da mesa essa escolha até ao fim, porque há um curso de medicina chinesa seríssimo em Portugal. E eu desliguei de fã a achar, esta senhora, tipo, isto foi estranho, não é? Ligar para o IAD e mandarem-me para o curso, tipo... Mas na altura achei esquisito, ri-me, até brinquei com alguém que estava ao meu lado a dizer: acabaram de me mandar para a medicina chinesa. Lá recebi as disciplinas, só que aquilo ficou ali, tipo, eu não dei logo importância, gozei até com a situação, mas ficou ali e fiquei a pensar. E no dia a seguir tinha explicação de português, cheguei 5 minutos atrasada, já em pânico, tipo, é professora, vou levar na cabeça, e ela afasta assim o meu caderno e diz: Carlota, vamos só conversar um bocadinho, porque eu era professora na escola em que tu andaste, mas eu entretanto formei-me em psicoterapia. Porquê que tu queres isto agora? E eu: outra? E ela diz-me: outra? Porquê outra? E eu contei-lhe a história do dia antes. E ela disse: olha, conheço uma pessoa que é professora de medicina chinesa e há realmente um curso de medicina chinesa seríssimo em Portugal. E a medicina chinesa é reconhecida em Londres. E aquilo foi o ping que me afastou do outro, que me tinha dado essa insegurança. É? E aquilo deu-me ali sabes quando chegas a uma... Tipo, torna-se possível e depois dali já não dá para voltar para trás. Sim. Tipo, se calhar, deixa ver. Pronto, acabei no curso de medicina chinesa, que nem era aquele que elas estavam a falar, era outro, que era o que tinha mais coisas da medicina, que eu achei na altura que tinha mais coisas da medicina para nós normal, medicina clássica, convencional. E pronto, e comecei o curso, mas sempre naquela de deixa ver. E durante os 5 anos eu tentava que eles não tivessem razão e eles acabaram a ganhar e a ter razão. E pronto, e portanto eu fui encarando a medicina chinesa na minha vida sempre, ia vendo, só que a coisa ia fazendo sentido, ia ser cada vez mais... Começou-me a instigar a curiosidade e o fascínio. E depois, a meio, mais ou menos perto do fim do curso, aconselharam-me um curso em Leiria, que foi esse onde nós nos conhecemos, que era supostamente com um doutor vietnamita, que ele era cirurgião e médico de medicina chinesa, e que fazia muita ponte entre os dois universos. E isso foi uma coisa que eu senti muito falta durante o curso, que era: ok, eu estou a perceber a vossa cultura, a vossa forma de ver a medicina, mas nós não vemos a medicina assim, nós culturalmente nem sequer dá para entender bem. Aquilo não é só um curso de medicina, é tipo um curso de outra cultura, não é? Porque para eles têm um trabalho muito mais observacional e nós muito mais... Tens que saber porque é que a camomila acalma para ela realmente acalmar. Eles acalma porque acalma há não sei quanto tempo. É um pouco diferente. Então isso... digamos que eu era uma cética praticante. Ou seja, punha as minhas questões como cética, mas praticante porque não me impedia de ir. A curiosidade ganhava na coisa. É que é uma brincadeira, não é? Uma cética praticante. E então fui para resolvi ir ver como é que era esse médico e fiquei fascinada pela medicina chinesa, mas aí completamente rendida a dor isto. Eu não fiz, pronto, tu falaste quando nos conhecemos, eu estava lá porque o Nuno também estava a fazer essa formação. E aquilo que vocês contavam realmente era fascinante, não é? Era muito fantástico. Bom. Imagina, aquilo era um auditório com não sei quantas pessoas, em que ele passava metade do dia a dizer o que nós médicos sabemos, e isto estamos a falar da medicina alopática, e agora vou-vos dizer o que os antigos sabiam, e agora vou fazer a ponte entre os dois universos. E a medicina chinesa tem uma linguagem específica, não é? Repara, é separada por não sei quantos mil anos, e portanto, naturalmente, e também a tradução da língua, por isso a linguagem foi mudando, e portanto há coisas que para nós do Ocidente são difíceis de entender, tipo o fogo do fígado. Tipo, como assim fogo do fígado? O fígado está aqui e não tem fogo nenhum. Percebes? Tipo, quando estás a aprender é uma coisa estranha. E depois alguém
com um ar sério, cirurgião, médico clássico, que era tudo o que eu precisava de segurança na altura, dizer, não, vocês estão a perceber que isto, que diziam antigamente assim, é isto, porque estão a ver que é a mesma função e vai aos mesmos sítios e desempenha, e de repente explicou todo o conceito dos meridianos e todo, tipo, para mim, traduziu-me e deu-me quentinha a encaixar-me, que aquilo me fez muito sentido. Uma coisa ficou sempre por explorar e que toda a gente passava sempre pela parte emocional, tipo que na medicina chinesa diz, há muitos, muitos anos, que associar, na verdade, para se diagnosticar o organismo, separa-se o corpo de forma diferente, não por especialidades, como nós fazemos, mas que os órgãos têm uma relação entre eles e têm uma relação com cada emoção e têm uma função psíquica. E aquilo ficava sempre tipo, mas como assim? Tipo, o medo faz mal aos rins, mas como? Tipo, mas afinal de contas, onde é que está o medo? Tipo, o que é isso? Como é que faz mal? Por que via? De que maneira? E então, quando comecei a trabalhar com medicina chinesa, tinha sempre uma sensação de que ainda faltava aprender mais e mais e mais e mais e mais. E até levar um bocadinho um empurrão de uma médica, que ela tinha sido minha médica e tinha um consultório em Cascais, onde eu pedi para... Posso vir para aqui estudar todos os dias? Porque assim era tipo o meu trabalho, no início, não é? E para separar de casa, isso punha-me no espírito, para mim fazia-me bem. E ela disse, podes? Sim. Tipo, estranha tu, mas ela alugava salas na altura e eu fiquei lá só a estudar. Só que depois havia a ponte outra vez entre a medicina clássica, porque ela era médica, só quer dizer, médica. E eu a estudar medicina chinesa, então de vez em quando havia a curiosidade de como é que vocês veem isto aqui? Explica-me lá, para estar sempre a continuar aquele trabalho que tinha aprendido lá em Leiria na pós-graduação, que ainda durou uns anos, porque era espaçada, não é? Era uma parte, temas, depois outra parte. E então eu continuei com esse fascínio da junção das várias áreas da medicina. Rapidamente isto levou a eu começar a trabalhar nessa clínica com essa médica, porque ela era ginecologista obstetra, que é uma área que não tão facilmente recorre aos medicamentos, não é? Então algumas coisas às vezes são as grávidas às vezes ela usava como, olha, podes tentar a acupuntura para fazer não sei o quê, podes tentar, qual é a vossa versão? Sim, por causa para não ir para os químicos, para não ir para... Na verdade, para não estar a ver situações como emergência que não fossem emergência, não é? Então é uma boa área onde há vontade muitas vezes disso. Então comecei a trabalhar lá e depois tinha a parte, para mim, divertida, ainda daquele meu bichinho da junção dos dois lados, de tratar-te e depois ir ver na ecografia. E tratar-te e depois ir ver na ecografia, passado um tempo. Isso era interessante, a junção, tipo, os dois lados de uma mesma história, para mim era um pouco interessante. Rapidamente eu disse, mas nós devíamos alargar isto com alimentação e no fundo com a parte integrativa. Ainda não tinha feito a pós-graduação de medicina funcional integrativa, mas sentia que, ok, estamos aqui a tratar a parte energética e tu estás a tratar a parte física e as duas se interrelacionam, falta aqui a parte alimentar, falta aqui não sei o quê, pedíamos isto, pedíamos aquilo. E ela era muito mais velha do que eu e disse, e encosta-se assim, já não tenho pica para isso. Tipo, tu és nova, olha tu cheia de fogo, faz tu. Como assim faço eu? Faço o quê? Monta a tua cena, propõe, constrói a tua coisa. E aquilo deu-me outra vez aquele bichinho. Isso na clínica em Cascais, não é? Na clínica, foi aí que nasceu a clínica Medicinas. A clínica dela chamava-se, não tinha esse nome, e depois quando eu proponho esse projeto eu digo, então bora fazer assim, invertemos ali a coisa, o projeto passou a ser meu, ela passou a trabalhar dentro do projeto, foi muito giro. E a clínica chamava-se Clínica Medicinas porque era a junção das medicinas, na minha cabeça era a junção, lá está, das várias abordagens. Então comecei a juntar especialidades e isso, e nessa altura foi uma altura para mim muito divertida de estudar os pacientes, porque apesar de ser menos rentável, eu ficava dentro da consulta com o paciente porque isso me faltava. E aprendias muito. Eu queria satisfazer a curiosidade daquilo, da parte emocional que eu te disse que ficou por explicar. Então quando o paciente chegava eu ficava, mas o que é que te aconteceu esta semana? E eu sentia que os professores me podiam enganar, ou seja, enganar
empurrar um bocadinho a resposta para aquilo que era a teoria do curso. Sim. E os pacientes, como não sabiam, era um estudo cego, não é? Eles não podiam estar no fundo, a iludir ou a querer que aquilo fizesse sentido. Eles estavam a dizer a verdade porque eles nem sabiam a relação das coisas. E isso foi divertido. Tipo, como é que eles sabem? Tipo, como é que isto está certo outra vez? E como é que... Porque uma coisa é o que tu aprendes teoricamente e depois é passar à prática. E quando passas à prática e os pacientes de facto comprovam aquilo que se passava ali, é muito excitante isso. Até entrar a pandemia, e aí vem a mudança que tu me estavas a perguntar, em que eu vi toda a gente, agora não dá, agora temos que parar, agora não nos podemos ver durante um tempo, e os pacientes pedem-me, não, eu preciso daquela outra ajuda. Qual outra ajuda? E aí viras... Aqui separa-se aqui tive que assumir um bocadinho que havia outra ajuda, que na verdade eu não a fazia para ajudar, aquilo era um estudo para mim, eu ficava lá dentro, porque eu queria saber o que é que tinhas sentido esta semana, se houve medo. Imagina, no exemplo que eu estava a dar ainda há bocado, se o medo prejudica o rim, vá, e houve medo, então não vale a pena eu estar só a escolher os pontos da acupuntura que reequilibram o desequilíbrio criado, se a pessoa continua a experienciar a sua semana e a sua vida e a produzir sensações de medo que produzem substâncias químicas que vão outra vez desequilibrar. Então comecei-me a sentir a trabalhar um contra o outro, eu contra os pacientes ou eles contra mim. Então temos que nos alinhar, eles têm que passar a saber isto de diagnóstico, isto está a fazer imenso sentido, eles também precisam de saber isto. Se eles souberem não vão mais sentir assim. Mas como é que eu vou mudar o que eles sentem? E assim começa, não é? Então era a tentar mudar a perspectiva deles, tipo, se tu percebes diagnóstico, se tu percebes que isto leva a isto, então se calhar tu não interpretas o que está a acontecer desta forma. Estás com medo porquê? Para que é que servirá o medo? Como é que nós vamos fazer com que esta pessoa não sinta isto desta forma? Porque estás a injetar substâncias tóxicas dentro do teu organismo e, portanto, vais ter aquele problema outra vez. E repara, eu fiz isto durante um tempo, mas honestamente eu depois não sabia de onde é que vinha o resultado, porque era isto, mais a fitoterapia, mais a acupuntura. Portanto, resultava perfeito, mas era um conjunto. É assim que trabalha a medicina chinesa. E na pandemia, quando eu digo para, e eles dizem, não, eu preciso daquela outra ajuda, eu tive alguns casos de grande melhoria dos sintomas, mas aqui eu não tinha posto agulhas nem fitoterapia. Ou seja, então trabalhavas com a ferramenta que estava acessível na altura, que era só a parte emocional, que conversar. É a medicina chinesa. E às vezes as pessoas dizem, mas isso é psicologia. Não, isso é a medicina tradicional chinesa, porque o diagnóstico da medicina chinesa ensina que coisas desequilibram partes e, portanto, se tu souberes o que é que desequilibra, então tu estás... Eu brincava com os meus pacientes a dizer, eu estou a pôr as agulhas virtuais. Que é, hoje estamos a tratar aqui a energia do fígado, hoje estamos a tratar aqui a energia do rim, hoje estamos a tratar este conjunto, estás a ver? E assim se começou a haver essa transformação que nunca mais voltou para trás. Eu fiquei para sempre, eu hoje em dia trabalho 90 e tal % online, porque há um momento em que a pessoa tem que decidir, para mim, não tem, eu quis decidir que ou faço tudo ou me senti diferente a fazer isto, e eu estou mesmo a sentir que aqui, sem prepotência, não é? Mas que estava a sentir um brilho diferente e uma janela, uma vontade também diferente. E um dia uma pessoa que foi muito importante para mim, que era o Artur Moraes, que foi um professor meu na faculdade e que depois no início da minha vida eu estagiei com ele, disse, continua a fazer o que está a fazer, porque a Carlota é das únicas pessoas que faz a verdadeira medicina tradicional chinesa. E aquilo... Maior elogio. Maior elogio por vir dele. Ainda mais ele é uma pessoa um pouco contida, que não dá assim facilmente. E portanto aquilo foi mesmo muito importante, ele é muito importante para mim. E aquilo foi... não é? Eu também sinto, isto é mesmo aquilo que está nos clássicos e que me intrigava no início, mas que eu fui indo atrás disso. Pronto, e comecei a ter resultados que para mim, secretamente e dentro de mim, tipo, uma coisa é eu saber, porque estudei, que isto leva àquilo, outra coisa é eu ver acontecer. Era tipo, aconteceu outra vez. E a maneira como tu partilhavas isso com os teus pacientes, não é? Ou seja, porque uma coisa é tu explicares o processo e se fizer assim ou se sentir isto, depois vai sentir, pronto. E outra coisa é fazer com que eles realmente percebessem. Completamente. E essa tua maneira de falares, não é?
Eu também te digo isso porque em várias conversas que eu tive contigo, que eu tenho contigo ao longo dos anos, não é? Claro. Tu muitas vezes, às vezes, também me fizeste ver as coisas de uma outra maneira. Que eu lembro-me que falávamos imenso até na altura quando a Francisca era pequena, por causa do sono, lembras-te? E da maneira como tu me dizias as coisas, não é? Realmente fazias-me ver as coisas, se calhar, de uma outra perspectiva. E essa tua forma de... Ou seja, porque tu acreditas tanto nisso, não é? Que para ti é tão certo que isso também depois se transmite na maneira como tu passas, não é? Esse conhecimento. Sim, sabes, porque depois tu, quando começas a deslumbrar-te com os resultados, começas-te a sentir cada vez mais pequenino e a perceber o quanto tu ainda podes aprender sobre esse tema, não é? E quanto mais sabes, parece que menos sabes. E estava-te a contar ainda há bocadinho, mas ainda não estávamos na entrevista, que por coincidência vinha no carro a ouvir uma pessoa muito conceituada na sua área a falar sobre a relação entre o microbioma do corpo e o sistema nervoso e o quanto eles se impactam nos dois sentidos, não é? E portanto, às tantas, tu começas a pensar, claro que sim, então a parte emocional impacta a parte física, assim como a parte física impacta a parte emocional. Só que tu disseste aí uma coisa que para mim é muito importante, que é, uma coisa é sabermos teoricamente, uma coisa é sabermos que isso faz isso, outra coisa é conseguir que os pacientes entendam mesmo, não só daqui, mas experimentem, porque às vezes eu brinco a dizer que às tantas é como se eu fosse uma PT, sabes, tipo física, mas desse desvendar e desse aprender a parte emocional, porque não é porque eu te digo, olha, a partir de agora é mesmo importante saberes gerir o stress ou não teres raiva. Não é assim que passa. É preciso ir mesmo mais pequenino e a cada vez, tipo, mas irritei-me quando? E o que é que eu queria? E então para que é que serviu a irritabilidade? Porque tem uma função, tudo no corpo tem uma função. Então, quando tu aprendes para que é que serve e fazes, então deixa de haver esse sinal, esse pedido, digamos assim. Às vezes eu também gosto de fazer um paralelismo entre as emoções e as necessidades fisiológicas. Imagina, estavas a falar da tua filha e da parte quando ela era pequenina. Os nossos filhos às vezes estão a morrer de sono e não sabem. Estão com raiva e estão irritados e não sabem ainda traduzir aquilo. E vai uma mãe e diz, isto é sono, isto é fome, isto é não sei o quê, porque tu já sabes, porque tu estás ali num estudo intensivo e então passa. Pões a dormir, ajudas a adormecer e então aquele sintoma passa. Se tu não puseres uma pessoa que está com sono a dormir, os sintomas vão aumentar cada vez mais, vai ser nocivo para a saúde e vai ser desconfortável e doloroso até. Faz mesmo mal não dormir. Se tu não fores fazer xixi, até à altura em que vais explodir e vais fazer xixi, vais estar desconfortável e vais estar com dor. Então, se tu não souberes o que fazer com as emoções, elas também, não vale a pena dizer, nem quer pensar nisso. Quem diz não quer pensar no medo, o medo volta em todos os momentos. Até tu integrares e perceberes realmente o que é que está a acontecer. Porque ele está ali para uma coisa de sobrevivência. E às vezes nós olhamos para as emoções como se fossem, como se me tivessem a chatear, como se fossem um incómodo no percurso normal da vida. E não são mesmo o que nos salva e o que nos guia, só que nós às vezes não sabemos o que fazer com isso. E para mim, porquê focar-me tanto nesta parte emocional? Porque também tive um episódio pessoal que foi a morte do meu pai, tu sabes, que foi fruto de um grande stress na vida e que ali mexeu muito comigo a história de é tão rápido quanto um stress, se calhar passado 2 ou 3 anos, pumba, estás com cancro fatal e morreste. E como os outros cuidados demora mais a tornarem-se nocivos, tipo, se tu comeres mal, médio mal, demora alguns anos até, mas se tu tiveres um grande stress, é logo via verde para o fatal. Estás a falar disso, eu por acaso agora estou a ler um livro do Dr. Gárbaro Matego, não é? Que é daquelas pessoas que mais foca a questão do trauma, não é? E um bocado de como a infância, não é? E tudo aquilo que tu vives na tua infância depois se vai projetar no teu futuro, não é? Em termos físicos e emocionais. E tu estás a dizer isso ao fim e ao cabo, condiz aqui com um bocado com aquilo que eu queria perguntar a seguir, que tem a ver com a maneira como tu olhas, não é? E como tu explicas a questão do egoísmo. Porque eu sempre te adorei ouvir falar
porque supostamente, não é? Quando nós ouvimos falar de egoísmo, achamos que é uma coisa má, negativa, não é? E quando tu um dia, por uma ocasião qualquer, me mostraste que poderia ser visto de outra maneira e que até é bom e que é importante nós sermos egoístas, e eu acho que isso é tão bom e acho que é tão importante e acho que vai ser muito útil tu se conseguires partilhar aqui um bocadinho dessa questão para que todos possam ouvir, não é? E muitas vezes nas mulheres, não é? As mães, donas de casa, mulheres, na vida profissional, muitas vezes não somos egoístas porque pensamos que podemos estar a magoar alguém ou a magoar o outro, ou pronto, eu falo um bocado por mim, não é? E é importante nós olharmos para esse egoísmo de uma forma positiva para nós. Houve uma altura em que eu dizia que o meu trabalho era ensinar adultos a serem egoístas. E porquê? Porque, na verdade, nós ensinaram-nos que ser egoísta era ser mau, mas não é. Ser egoísta é pôr-me em primeiro lugar. É preocupar-me única e exclusivamente com os meus interesses. E isto foi-nos ensinado que era mau. Só que falta aqui uma coisa, que é, nós somos bichos de sociedade. Nós precisamos uns dos outros para viver. Nós precisamos do amor dos outros, nós precisamos da aprovação, nós precisamos da valorização. Então, eu sendo verdadeiramente egoísta, jamais quero que ninguém goste de mim. Então, isso polariza e tu viras um cuidador dos outros por egoísmo. Então, eu quero ser uma boa mãe, mas isso não tem que ser a qualquer custo. Pode ser porque eu quero, então se eu quero é meu. Isto cola com outra coisa, eu já volto aqui ao egoísmo, cola com outra coisa que é, na medicina chinesa nós aprendemos que a vida é igual à energia do rim. E que a energia do rim não se aumenta, não se tonifica, só se preserva. E que nós nascemos com... Enfim, há a parte física também do rim que corrobora isto que eu estou a dizer. E então, se a energia do rim é vida, e se a energia do rim se prejudica com o medo, como eu disse há bocado, e também aprendemos que a função psíquica do rim é a vontade, o que é que isto tem a ver umas coisas com as outras? Então eu pensava, porque é que a vontade e o medo estão aqui a ser postos como oposto? E é porque a única razão pelo qual nós não fazemos as nossas vontades é medo. Medo de desagradar alguém, ou medo de correr mal, ou medo. Então faz-me sentido eles estarem como opostos. Então se a vida é a energia do rim, então isto pode-se traduzir como a vida é fazer o que me apetece. O tema aqui é o que é que te apetece. Porque às vezes há aqui uma diferenciação que eu gosto muito de fazer, de ensinar aos meus pacientes, é que uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que me apetece. E às vezes as pessoas dizem, mas se eu pudesse, eu fazia não sei o quê. E se tu disseres, então faz, a pessoa às vezes diz, não, mas é que eu não quero a consequência. Então tu não queres. Porque isso, sem a consequência, não existe. Isso é esse pacote todo. Sim. Então tu não queres. Está bem, então, mas não quer dizer que isto seja para desprezar, ou seja, aqui dentro disto há uma vontade que está escondida e por isso é que a pessoa diz, se eu pudesse, mas se nós vamos para o hipotético, aquilo que acontece é que começamos a ter uma análise de nós mesmos estranha e não real, não é? Pois, irreal, pois. Irreal, exatamente. Então, quando eu digo ensinar adultos a ser egoístas, quer dizer entender-te, no fundo, e fazeres as coisas por querer. Às vezes... Eu também gosto de dizer que uma pessoa só poderia fazer voluntariado, que à partida é uma coisa muito altruísta, não é? Por egoísmo, porque senão tu não aguentas fazer muitos anos. Tu tens que entender-te naquilo, entender um benefício nessa ajuda, gostar. Então também é porque queres. Sim. Então passou a ser pelo teu interesse, mesmo que não seja só pelo teu interesse, ou mesmo que tu estares a fazer pelo teu interesse não queira dizer que ignoraste todos os outros. Outra razão pelo qual eu batia um bocadinho nesta tecla é porque entendo que as pessoas, com medo desse rótulo de serem egoístas, muitas vezes se ignoram, tipo, não interessa o que estou a sentir, tenho que fazer isto, fazer aquilo, fazer... No fundo tenho de ter um comportamento que me foi ensinado para um fim. Só que nós nunca vamos a essa parte do para um fim, nem sequer pensamos, nem sequer questionamos. E no fundo estas regras de educação somos nós que temos muito amor pelos nossos filhos e diz olá, sorri, ser educado, mas para quê? Para teres um feedback, para seres aceite, para seres incluído, para eu
te amar porque és parecido comigo, porque eu estou a passar o que eu acho que é certo e então eu aprovo-te como certo e então amo-te. No fundo nós estamos a ensinar uma coisa que é fundamental à vida. Só que se tu disseres um olá, um sorriso amarelo à pessoa, como eu estava a dizer à filha, tipo, diz olá, e for tipo, olá, assim amarelo, ela não vai sentir amor e, portanto, não vai ser cumprido. É muito mais interessante que tu questiones porque é que servem estas regras e que tentes explicar que tu também tiras um benefício disso. Tipo, tu reparas que quando és muito simpática, filha, para aquela pessoa que tens um feedback muito mais interessante, então aqui eu estou um bocadinho a ensinar, a buscar o porquê egoísta, desta atitude, mas eu estou a ensinar a ser querida para os outros na mesma, mas não é por contrariedade. E colando outra vez com a medicina chinesa, o órgão responsável é o fígado, por concretizar, passar à ação, é o fígado. E na medicina chinesa dizemos que o rim é a mãe do fígado, nutre o fígado. Então, se traduzirmos isto, então a vontade nutre a ação. É bem básico isto, não é? Supostamente tu devias fazer aquilo que tens vontade. Quando fazes por contrariedade, começamos a ter o tal do fogo do fígado que eu falei ainda há bocado, que são sintomas, no fundo, de contrariedade. A irritabilidade, que nos desenhos animados são pintados os olhos de encarnado, que é um sintoma do fígado, aqueles veias assim mais, que é um sintoma da irritabilidade, não é? Os bonecos quando estão irritados têm isso. E, portanto, não é suposto nós vivermos a vida de forma contrariada, só que a única forma de tu continuares a fazer o mesmo, se assim o quiseres, e não te sentires contrariado, é então perceberes porque é que queres aquilo. Então precisamos dizer, então para, se não queres, para. E a pessoa aí analisa o que é que faz querer e o que é que faz não querer. Isto parece só um conselho, mas do ponto de vista clínico, repara, tratar emoções é uma coisa muito sutil, não se vê, não se come, não se decide tomar naquela hora, não é? Tu sentes, e ou tu prestas atenção à subtileza do eu estou a sentir isto assim, ou eu estou a sentir isto assado, ou então tu não estás a mudar o que estás a produzir dentro de ti. E a questão aqui é nós vermos as emoções como se fosse um remédio, como se fosse uma substância, não é? E quando te sentes uma determinada coisa, na verdade é porque produziste uma substância dentro de ti que te faz sentir essa coisa, não é? Nós não andamos na rua a dizer ai, tive um shot de adrenalina. Nós dizemos assustei-me, não é? E isso tem a ver com o que produzes dentro de ti. Teoricamente, se te injetassem a substância correspondente à emoção, tu sentirias a emoção. E, portanto, esta manipulação das substâncias internas é este conhecimento das emoções. Isso, para mim, é mesmo muito interessante, porque é aquele ginásio daquele PT que eu estava a dizer, da parte emocional. Porque saber que tem que gerir as emoções não estão automaticamente geridas. É preciso treinar. É isso, é preciso treinar como tudo na vida, não é? E aquilo que tu disseste há bocadinho, estava aqui a tentar pensar, ou seja, querer é diferente de gostar, não foi o que disseste que os teus pacientes diziam, não é? Que eu gostava de, ou quem me dera, mas sim, então passa querer a e ação. apetecer é diferente. Isso, querer e apetecer. E depois tu começaste a falar e fez-me muito lembrar, ou seja, a questão do egoísmo que realmente tem a ver comigo, ou seja, é muito, há aquela, agora não me lembro do nome, mas há uma fórmula matemática, já não lembro quem é que fez, tem a ver com a ação-reação, não é? Ou seja, aquilo que eu dou é aquilo que eu vou receber. E ao fim e ao cabo aquilo que estavas a dizer de que ok, a menina é simpática ou não é simpática, mas tu disseres à tua filha, pois, mas olha, mas se tratares a pessoa de uma maneira, ela tu vais ser tratada por ela de uma outra maneira, não é? Ao fim e ao cabo esse egoísmo é muito aquilo, pode até ser o espelho daquilo, da maneira como nós gostamos também de receber, será? Ou seja, não sei se estou aqui um bocado confusa, eu estou a agir de uma maneira egoísta porque realmente é a maneira como eu quero agir, mas eu também sei que estou a ser pura e estou a ser fiel ao meu sentimento, à minha emoção. Sim, no fundo se o egoísmo é interessar-te ou pôr os teus interesses em primeiro lugar, no fundo tu estás a descobrir qual é também o teu interesse nessa atitude, mas não é um interesse que não inclui o outro, ou não é teres interesse não quer dizer que passaste a ser uma pessoa má. É real, as pessoas têm um interesse, as relações
metes uns miúdos todos numa escola e eles vão se agregar por interesses. Ou porque têm qualquer coisa igual, natural, ou porque tu brincas ao mesmo que eu e eu brinco ao mesmo que tu. Então, este interesse que as pessoas dizem, sou interesseiro, às vezes não tem que ter essa conotação assim, não é? As pessoas podem se agregar porque agora queremos os dois brincar ao mesmo. Mas esta palavra interesse parece que eu quero uma coisa sem tu saberes. Sim. Isto é de comum conflito, acordo, não é? Não, sem conflito. Sim, não é de conflito, mas Exato. pode parecer de conflito, não é? Pode parecer conflituoso. Portanto, dois adultos agregam-se porque têm um interesse em estar a ter esta conversa. E se não tiverem, ou eu continuo a ter esta conversa de forma contrariada e vai-me fazer mal por dentro, mas também não vai surtir o efeito, não é? Mais vale eu conduzir a conversa para uma coisa que eu tenho interesse e que se calhar tu também tens e descobrirmos qual é outra vez o interesse em comum e fazer isto acontecer, ou se não houver interesse em comum, cada um irá à procura dos seus interesses. E está tudo bem. E está tudo bem. Às vezes nós temos um bocadinho medo das nossas arestas. Ficamos todos redondinhos, só que depois não encaixamos em sítio nenhum. Isso é muito bom, é verdade. É verdade. Às vezes tu tens ali um bico que te afasta de uma determinada coisa, mas aproxima-te de outra. E tu não ficas a tentar ser uma coisa que se calhar naquele momento não estás para aquele contexto e eu não tenho que ser má por não me estar a apetecer falar disso, ou não estar... Desde que venha de um sítio de amor e que seja, agora não é para mim, mas é para ti e está tudo bem. Porque depois há uma tendência, se eu me obrigo a ficar aqui para uma conversa que agora é só para ti, se eu não me posso ir embora, eu já não me sinto a respeitar que isto seja só para ti. Eu começo-te a criticar. Para de falar disso, que não sei o que é desinteressante, ou que não... Só que deixa a pessoa falar do que ela quiser. E se não for para ti, em vez de a mudares a ela, muda-te a ti, te procura o que é para ti. Então passamos a estar todos um bocado mais certo e estás a ver como uma reação teoricamente egoísta, de repente traz mais harmonia e menos cobrança. E isso é muito bonito aquilo que tu dizes, ou seja, é aceitar, é aceitar isso. Porque mesmo em termos familiares, não é? Sim. E tu vês relações familiares, os sistemas familiares são todos tão diferentes, mas o facto de muitas vezes os pais não respeitarem o lugar dos filhos ou os filhos dos pais, ou muitas vezes, como tu disseste, porque na sociedade ou porque culturalmente tem que, se um vai para aqui, todos têm que ir para aqui, pronto. E às vezes começas a perceber que as famílias começam-se a desintegrar porque se calhar não veem o egoísmo desse modo. Ou seja, se as pessoas começassem a ver o egoísmo dessa forma, não é? Uma forma que, ao fim e ao cabo, é respeitar o outro e respeitar-me a mim, ou respeitar a mim e a seguir a respeitar o outro, e depois o todo, as coisas aconteceriam de uma maneira diferente. E normalmente quando tu falas com os teus pacientes, ou seja, obviamente que vês alterações, não é? Quando as pessoas conseguem perceber isso e conseguem começar a agir tendo em conta essa questão, que mais é que tu consegues perceber na mudança da pessoa? Ou seja, a pessoa não muda só ela, mas muda o ambiente também à volta dela. Sim, sabes, aí há uma coisa curiosa, que é as mulheres normalmente são um ser mais cuidador. Eu disse normalmente, tá? Isto às vezes troca, obviamente. Na medicina chinesa nós também falamos do yin e yang, energia mais feminina, energia mais masculina. Todos temos as duas. E às vezes temos uma mais predominante e às vezes temos outra. E, regra geral, as mulheres têm mais predominante o seu lado mais feminino, mas isso não é sempre assim e vice-versa. Então, normalmente, a coisa maternal, não é? A atitude feminina é um pouco mais cuidadora. Então, tratar uma mulher de um corpo familiar tem uma graça especial para mim, porque ela normalmente, assim que a ficha cai e alguma coisa lhe começa a fazer sentido na prática, começa automaticamente a contagiar o marido, a contagiar os filhos, as amigas. E isso é uma forma egoísta de pôr em prática, porque na verdade ela está a treinar, só que também muito prazerosa de ajudar os que a rodeiam e de ser essa cuidadora nata. Nós mulheres temos um bocadinho esse bichinho dentro de nós. Obviamente há homens também, não estou a querer, pronto. Sim, mas naturalmente rotular a fêmea, nada. Não é? É que nutre e cuida dos filhos, não é? Há um pouco isso, não é? Por aí. E então tem essa parte, para mim, muito interessante quando trato uma mulher e vejo essas diferenças do sinto, e às vezes as minhas pacientes dizem armei-me em Carlota e não sei o quê. Eu adoro porque, no fundo, estamos todas juntas a passar uma mensagem e a fazer assim uma mancha, digamos, de uma nova atitude, e para mim me deixa muito grata de ver isso acontecer. Porque se calhar na sociedade de hoje em dia, se calhar é mais fácil, não é? Tu agregares um sentimento de egoísmo a um homem do que a uma mulher, não é? E depois a mulher poderá ter mais dificuldade em conseguir realmente ir atrás desse egoísmo
porque há uma série de clichês, não é? E de questões sociais e culturais que, como tu disseste, não é? Acho que são diferentes, Ok. homem e mulher. Não queria dizer que os homens são mais egoístas, porque eles têm, às vezes, histórias de muitos e muitos anos, diferentes das mulheres que têm histórias de muitos e muitos anos de cuidador. Às vezes os homens é de provider e essa coisa antiga. Mas isso também acaba às vezes por ser um peso, apesar de estar lá sozinho e de ir embora, não sabes dentro dele como é que ele está a sentir essa atitude, estás a ver? Então não queria muito dar esse rótulo, mas que há esta coisa um pouco maternal de passar logo o que me está a fazer sentido. As mulheres têm um pouco isso, não é? E ainda têm um pouco mais tendência a falar do seu interior com mais facilidade, a expor-se mais, não é? Da parte emocional com mais facilidade. E por isso sim, eu vejo que há resoluções na saúde da pessoa que está na consulta, mas muitas vezes acabamos muito de falar da relação homem-mulher, da relação com a maternidade e da relação com o trabalho. Mas também porque é muito mais fácil tu veres o que estás a sentir em contacto. Lá está, nós somos bichos de sociedade, nós precisamos disso. E portanto às vezes eu irritar-me contigo, se tu não estiveres aqui eu não me irrito, não percebo sobre mim o que é que estava a ser pedido, e portanto este ver-me ao espelho, não é? Que parece uma designação estranha, mas é espelho no sentido de que a imagem vem de volta, não é? E é nesta relação com o que é que o trabalho me faz sentir, ou o que é que o marido me faz sentir, ou o que é que os filhos me fazem sentir, que eu vou percebendo que, olha, eu não queria isto e nem estava a perceber até isto acontecer. Então também vou percebendo o que é que eu quero e como é que eu quero e onde é que isso toca, e por isso acaba por ser tema de consulta no passar à prática estas relações, porque é claro que há uma altura das consultas em que eu gosto de ir ao passado e um bocadinho perceber quem tu és até aqui, mas gosto muito, muito, muito de orientar o trabalho para o presente e futuro, porque se estivermos a falar sobre a tua vontade de fazer xixi, temos que saber a história da tua bexiga, dos teus rins e da tua infância e dos teus medos. Mas agora temos que saber o que é que se passa hoje, o que é que bebeste, que medo sentiste, que aumenta a vontade. Mais a curto prazo, não é? Se olhares para as emoções como quase conversa do interior, como as necessidades fisiológicas, o teu sono não é de antes de ontem. É claro que se nunca dormires, podes ter também consequências, e tens, porque muda-te a perspectiva. E aproveitando a palavra perspectiva, as emoções, mudar emoções, ou pode ser mudar emoções, normalmente só é possível se mudares a perspectiva. Porque as emoções são fruto não de uma realidade, mas de como tu percebes uma realidade. E perceber a realidade tem a ver com um filtro que és tu e quem tu foste até hoje, quem tu és agora pelo que tu foste até hoje. Então quando tu mudas a lupa, parece que o que está à frente muda, mas não é o que está à frente que mudou, é a perspectiva. É a perspectiva que tu tens. E por isso é que é orientado para o presente e para o futuro, que é tentar perceber qual é o benefício egoísta, a palavra para aqui, para as pessoas que estão a ouvir ainda não é muito treinada, mas nas consultas eles percebem, no início levam umas aspas para até entrar no funcionamento e até soar bem, mas no fundo qual é o teu benefício disso hoje e amanhã, e o que é que queres, e então, e como é que é, e como é que vamos, e o que é que isso te fez sentir, e percebes que isto tem a ver com este sintoma. Então agora vou-te explicar, a função deste órgão é esta, fisicamente, tem relação com isto, fala sobre esta emoção, e agora estás a perceber, e por isso é que eu disse ainda há bocado que era ensinar diagnóstico, não é? Porque quando os próprios pacientes percebem a ligação, também se diagnosticam mais rápido e também ganham mais vontade de ir por outro caminho, não é? E até conseguem identificar muitas vezes um gatilho, não é? Ou uma reação interna que possa, olha, estou a sentir isto, já sei que a seguir vem aquilo que eu não quero, deixa-me cá eu tentar. E isso traz um enorme empoderamento. E foi por isso que eu nunca mais voltei ao trabalho anterior, ou à forma de trabalhar anterior, é porque agora, depois da pandemia e daquele momento em que eu não estava mais tipo, doutora, trate-me, estás a ver? Agora então ensino-me lá como é que eu me trato. Há um bocadinho mais de empoderamento, o que para mim é uma postura que eu acho que é mais benéfica, tu te apropriares um bocadinho de te entenderes e então de decidires o que fazer com isso, não é? Mas acima de tudo,
de tentares aprender mais em detalhe como fazer isso na prática. Ao fim e ao cabo é o autoconhecimento, não é? Que é tão... Acaba por ser, claro. Que é tão importante, não é? E tu conheceres-te a ti, completamente. Não é? Te percebeste a tua parte física, a tua parte emocional e isso tudo. Mas nós somos um pouco educados a não ligar muito a isso, não é? Eu percebo que funciona teoricamente melhor em sociedade, só que não. Porque depois andamos todos a achar que eu estou irritada contigo. E eu digo muitas vezes em consulta que isso é igual a dizer que estou aflita para fazer xixi contigo. Não dá, não é? É uma coisa minha e só minha. Mas depois tu vês, não é? Que hoje em dia, e não vamos estar aqui a falar disto, não é? Mas a questão da sociedade também é muito essa, não é? Que as pessoas deixaram de olhar realmente para as suas necessidades pronto, e estão a confundi-las com outra coisa qualquer, não é? Que não realmente não estão a ser fiéis, porque o ser humano, e como tu dizes, é um ser social e precisa dos outros para evoluir, para viver. E se eu estou bem, não é? Se eu faço bem ao outro, é melhor para mim, não é? Completamente. Do que eu estar a querer só, pronto, de alguma forma agir tendo em conta que, ou seja, agora aqui ia dizer de forma egoísta, mas estou a olhar para uma forma egoísta ao contrário, não é? Sim. Ou seja, eu tenho que agir de maneira a que eu, se estou bem, eu posso propagar o meu amor e a minha felicidade para o outro. E sabes porquê que isso não é uma forma egoísta? Porque qual seria a conclusão dessa forma egoísta que tu estavas a dizer? Ia-te fazer sentir mal. Pois. Então, egoístamente, qual é o benefício de uma coisa que te faz sentir mal? Estás a ser um péssimo egoísta. Pois. Se estás a tentar ser egoísta, estás a ser péssimo. Pois. Então, verdadeiramente, egoístamente, tipo, tu não te queres sentir mal. É preciso mudar a... É um treino, é preciso treinar a mudança. É isso. E repare, eu trabalho com isto todos os dias e já me apanhei a dizer aos meus filhos, a repetir, não sejas egoísta. E de repente, fogo, anda cá. A mãe disse egoísta, mas enganei-me na palavra. Era não sejas má, que eu queria dizer. Egoísta e pensar em tipo, não sejas... Está muito enraizado em nós, mesmo que tu treines. E às vezes, por exemplo, porque tu tens depois o conceito do egoísmo, não é? E eu, por acaso, fiz questão de falar contigo porque acho que a maneira como tu falas e como tu partilhas isso e explicas, acho que é maravilhoso e a mim fez muito mudar o significado do conceito do egoísmo. Sim. Mas, se calhar, devia haver outra palavra, exato, não é? Que pudesse... Que fosse menos desconfortável. Pronto, porque normalmente o egoísmo é isso, não é? Nós, sem querer e inconscientemente, estás a ser egoísta. Mas há outra palavra, chama-se autocuidado. Pois. Tens que fazer isso a pensar mais em ti, tens que ser mais autocuidador. O tema aqui é que dizer egoísta, na altura em que eu disse, tipo, tens que ser mais egoísta, isso incomoda mais e, portanto, a pessoa leva mais isso com ela mais tempo. Tipo, como assim? Pois. Tipo, como assim? Estás-me a irritar, tu também, tu, Carlota. Pois. Como é que eu vou... E, portanto, tu ficas mais tempo a tentar ou que aquilo não encaixa em mim ou como é que isto poderia encaixar em mim. E por isso acaba por ser mais fácil de trabalhar do que eu só dizer cuida-te mais. Pois. Percebes? Sim. É a mesma coisa. Eu às vezes a falar até digo temos que fazer isto de uma forma mais autocuidada ou pensar mais em ti. Mas eu sei que é mais... entra no ouvido de forma diferente se eu te disser não estás a ser egoísta. Pois. Percebes? Porque tu pensas... Primeiro porque aquilo é estranho ao ouvido, não é? Mas acima de tudo, o meu principal objetivo não é que isso seja sonante ou catchy. Em consulta é. Porque o que eu quero é que a pessoa me leve ali ao ombrinho a semana toda a pô-la, no fundo, a criar-lhe problemas que interrompam o piloto automático. Que é para... Nós estamos a tentar refazer perspectivas, não é? E, portanto, qualquer coisa que seja mais marcante funciona melhor. Mas assim, do ponto de vista para o público em geral, até houve um tempo que eu dizia, não vou dizer isto, porque senão depois não vou entender e não sei. Eu em consulta tenho a pessoa comigo há algum tempo, não é? E, portanto posso desfazer, ajudar a arrumar o conceito no sítio certo, o que é que eu estou a tentar dizer, o que é que eu estou a querer com aquilo, qual é o objetivo, e por isso levo isso para um sítio seguro, não é? Mas o meu principal objetivo com isso é as vontades e a energia do rim. E por isso é que eu digo que são as agulhas virtuais. É tipo, aqui estás a secar a água dos 5 elementos do nosso diagnóstico da medicina chinesa e quando fazemos o paralelismo com a medicina clássica, o que acontece é que tu começas a criar substâncias que te ativam o stress, que servem para te salvar daquela situação que foi desencadeada por um medo, porque senão tinhas feito a tua vontade. E quando há medo, há uma reação física de defesa e, portanto, tu baixas as bactérias boas
e as oportunistas começam a criar possivelmente sintomas ou doenças. E portanto, quando vais para a medicina clássica explicar, estás a explicar exatamente o mesmo que estamos a falar quando estamos a falar das emoções. Entendes isso? E portanto, uma pessoa, quando sente aquele pensamento assim com uma queimação, isto é altamente físico. Pois. Se tu prestares atenção a irritei-me não é aqui, ou não é assim fora do corpo, é em todo lá. E por isso tomar consciência e aterrar um pouco as emoções, entender que é uma substância como beber álcool e sentir uma coisa no sangue e sentir uma tontura. Ninguém diz, fiquei mesmo tonta com o álcool. Pois. Mas as pessoas dizem, eu senti-me mesmo mal fisicamente com esta emoção. Tipo, claro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É tão físico na corrente sanguínea quanto outra coisa qualquer físico, percebes? E para mim dá-me muito prazer explicar isto com leveza aos pacientes, para desfazermos um bocadinho a coisa como se isto fosse espiritual, nada contra, obviamente, mas como se fosse difícil de... Ou inalcançável, não é? Muitas vezes às vezes as pessoas dizem, mas isso eu não consigo, ou eu não vou conseguir, ou não é, não é para mim, ou não é? Pode haver pessoas que dizem isso, não é? Mas não sabem o que estão a dizer, porque toda a gente tem emoções. Aliás, é isso que nos difere, porque senão nós éramos máquinas. Imagina, se eu e tu não tivéssemos vontades e fizéssemos o que tem de ser feito, então como é que tu eras mais artista e eu era mais não sei o quê? Sim. Ou como é que... É a vontade que supostamente... A vontade e a não vontade. A não vontade. Só que se nós somos ensinados primeiro os deveres e depois os prazeres, faz o que tem de ser feito, ou não escolhas o caminho mais fácil, não sejas preguiçoso, tudo isso nos desvia de nós. Sim. Porque o caminho mais fácil para mim e para ti não é o mesmo. Não é o mesmo, pois não. Então escolhe o caminho mais fácil, porque é o teu. É claro que eu percebo o que está por trás dessa mensagem, não é? Da nossa educação. Não estou contra a nossa educação. Sim, mas ao fim e ao cabo já está desencaixada, não é? Eu queria repensar. Eu acho que foi bem inventada. Só que foi-se perdendo no passar da mensagem. Percebes? Porque quando tu dizes para escolher o caminho mais fácil, no fundo, tu não estás a querer que a pessoa desista ou que não tenha nenhuma dificuldade. Não é isso. Mas se ela acha aquele mais fácil, ela está tipo no propósito da coisa, está a chegar e não sente essa dificuldade do processo, não é? Quando nos dizem, não escolhas o teu mais fácil, parece que escolhe o que alguém acha para ti. Tipo, tu dissocias-te logo de ti. Porque ao fim e ao cabo, se tu escolhes aquele que tu achas que é o teu, estás a ser egoísta, não é? Porque estás a ir de encontro à tua vontade e aquilo que tu achas que é o melhor para ti. Houve uma altura que o meu pai dizia, Carlota, eu moro em Cascais, e em Cascais há muita praia, e eu fazia surf, como já disse, e ele dizia, há sempre companhia para não fazer nada. Portanto, tens a certeza que não estás a ser preguiçosa e a não fazer nada, e aquilo meio que me mexeu ali um bocadinho, tipo, estás-me a chamar preguiçosa, não sou preguiçosa, o que é que estás a querer dizer com isso? E depois, quando conheci o Instituto Van Gogh, aquele professor de leiria e tal, eu depois fui mãe e ia e vinha no mesmo dia durante dias seguidos, só para vir amamentar à noite e não sei o quê. E por isso não é o caminho de uma pessoa que não está a fazer dificuldades ou que é preguiçosa, ir e vir a leiria todos os dias para ir fazer um curso não sei aonde. Aquilo já era o que eu queria, já me estava a fascinar, percebes? Então, às vezes é isso, é o teu caminho. É isso. E quando não estás a querer, não é porque não é o teu caminho. Isso é tão bom. E é tão bom quando nós percebemos realmente e quando nós conseguimos ver qual é o nosso caminho, não é? Só que isso não é tão lá, é cá. Então, aquilo da vontade que eu disse ainda há bocado, a vontade é se não fosse uma palavra, era qualquer coisa no corpo que nos atrai, puxa, não é? Um imã, não é? E assim como a não vontade, muitas vezes as pessoas dizem, estou desanimada. E desanimada, falta de ânimo para, é sem vontade. E a pergunta, no meu entender, que deve ser feita é, para que é que o meu corpo está a produzir desânimo? Para quê? Tipo, se calhar eu não estou com vontade de, mas eu quero fazer isto, era o que eu estava a explicar ainda há bocado, é que quero muitas vezes estar vinculado com o futuro, quero porque a seguir, mas não me apetece. Mas então
percebe porque é que não te apetece, porque vai estar frio, porque não tem a comida que gostas. Ao fim e ao cabo, porque... o apetece é a curto prazo, não é? Apetece agora, o que é que eu quero fazer agora? Só que tu podes trabalhar para te apetecer uma coisa que queres. Sim. Às vezes eu dou um exemplo de apetece-me ir para as Maldivas. Não, quero ir para as Maldivas, mas não me apetece andar de avião. Pois. Ok, então não vais. Pois. Não, mas é que eu quero estar lá. Certo, então porquê é que não te apetece andar de avião? Aquela comida é uma porcaria. Tá, então podíamos levar outra comida. Ou imagina, vou ter imenso frio. Então podíamos levar uma mochila com... Nós fazemos isso pelos miúdos. Bora levar lápis de cor, bora levar séries, bora levar não sei o quê. É verdade. E tu trabalhas para passar a apetecer-te uma coisa que tu sabes que queres fazer. Não, mas eu acho que esse conceito é muito giro e acho que se calhar é tipo o tchanã aqui da nossa conversa de hoje, pelo menos para mim está a ser. É isso, ou seja, eu quero, mas apetece, não é? O que é que... não é? Jogar aí com esses dois conceitos é muito importante. E para não ires em contrariedade, ou seja, sem vontade, falta trabalhares para te apetecer. Pois. Porque aí já vais no quem corre por gosto não cansa. Pois, porque o apetece-me é muito do tal... vontade, não é? É a tal da produção da vontade. E eu quero, ou seja, eu posso querer uma coisa e posso saber, eu quero muito aquilo, mas não é para já, ou se calhar não vou conseguir, não é? O querer é um bocado abstrato, não é? E a vontade é vinculado com o resultado. Então, às vezes nós queremos estar em mega forma física. E dizemos, então vá, bora treinar. Não tenho vontade. Não me apetece. Tá, mas... E depois, é preguiça ou é falta de vontade? Que também há isso. Para mim a diferença, e o conselho que dou, é que a pessoa experimente fazer. Porque a preguiça normalmente tu começas e de repente passa. E a falta de vontade, não passa, e estás ali a ferros e tudo. Então esta diferenciação leva-te... Só que repara, tu só vais lá experimentar fazer uma flexão, um agachamento, para ver se era preguiça ou falta de vontade, se aquilo não virar uma obrigação. Porque se eu sei que entro ali e estou presa, então nem vou. Então é preciso mais a liberdade de ver se tenho vontade. Depois agora aí entrávamos noutro tema, mas obviamente que não vamos entrar, que seria a disciplina, não é? Que seria, ok, mas o que é? Será que a disciplina é uma coisa que é positiva, ou que é para mim? Se eu olho para a disciplina como uma obrigação, a disciplina assim, não é? E logo depois começas a criar esses handicaps naturais, não é? Que é tipo, eu tenho que ir e sou obrigada a ir. Mas eu não concordo com isso. Não estou sempre a querer ir. Mas então, antes de ir, preciso de estimular a vontade para... E pode ser assim, podes não ir. Tu que estás a criar disciplina e que queres ser um atleta de alta competição, podes não ir. E tu vais-me responder, mas assim vou perder desempenho, não vou ser tão boa. É verdade. Mas eu não quero isso. Também é verdade. E porquê é que não queres ir agora? Estou com preguiça. E porquê é que não vais lá, fazes 2, ver se a preguiça passa? Só que se tu começas a dizer, não, eu tenho que ir fazer 1h30 ou 2 horas, aqui o teu corpo já não tem ânimo para, nem para experimentar. E às vezes é preciso permitir começar devagar para depois a vontade surgir. Então, quando uma coisa vira obrigação, sabes, um exemplo que eu dou muitas vezes é, já fizeste uma ressonância magnética ou um TAC, entras com uma campainha na mão, não é? Para se estiveres mal, carregas na campainha e sais. Essa campainha, acredito eu, que é muitas vezes o que faz a pessoa entrar ali. Sim, é a segurança. É a segurança que quê? De podes sair a qualquer momento. Então, o que é que faz a segurança de poder sair a qualquer momento? Com que tu entres. Então, se tu vais treinar e chego lá e estou presa 2 horas, então tu já não queres ir experimentar, porque não posso sair a qualquer momento. É verdade. Eu acho que é isso. Se tiveres sempre a hipótese de... Ou seja, eu vou porque quero, porque tenho vontade, não é? Agora já estou aqui a misturar aqui os conceitos, mas não porque alguém me está a impor, ou porque, não é? Ou porque eu sei que, por exemplo, muitas das vezes, não é? Eu agora falo por mim, eu sei que se comer isto, sei que me vai fazer mal, mas agora apetece-me, está-me a apetecer, está-me a fazer bem a outras coisas, não é? Estou a ficar feliz, pronto, surgem aqui uma série de coisas. Mas, obviamente, não é? Que isto às vezes pode ser um bocado irresponsável, mas tu pensas assim, ok, é um bocado isto, mas numa dimensão um bocado maior, não é? Eu muitas vezes posso ter vontade de fazer coisas no momento, não é? Que eu sei que se eu me sentir obrigada depois no futuro, se calhar vai ficar por ali, não é? O interessante é que tu estejas sempre a tentar alinhar
orientar-te para o que queres, eu ia dizer alinhar o que queres e o que te apetece. Ou seja, tu orientas-te para o que queres e esta decisão de decidir o que quer vem um bocadinho mais do córtex pré-frontal, o pensante, não é? Aquele que organiza, que planeia, que sabe os resultados, que nós às vezes dizemos assim, no senso comum, do adulto, não é? Aquele que esquematiza, nananã, e quer isto. E é do adulto. Só que depois há um pouco aquela relação com a criança que é, quero, mas não me apetece, agora não me apetece. Só que aí falta as estratégias para o adulto seduzir a criança a apetecer-lhe. Só que em pequenina, tu tens uma mãe e tens um pai. Em adulta, tu és a tua mãe e o teu pai. Então és tu que tens que fazer, ou que queres fazer, o papel do adulto a seduzir a criança para querer. O tema é que, como nós sabemos isto tudo, e no fim eu vou fazer anyway, então nós meio que nos obrigamos a... Então faz logo. E pulamos esta etapa. Só que depois a pessoa faz com irritabilidade. Fígado. Sintomas, percebes? E começa a estragar o início do fazer. E por isso é que eu digo, não, ainda não te apetece? Então não vais. Não vais. E tu dizes, não, mas eu tenho que ter disciplina. Não tens. E tu dizes, sim, mas é que eu quero ser aquela que... Ok. E como é que se faz isso? E tu dizes, está bem, já sei essa conversa toda. Tu vais acabar por dizer para eu ir. Eu não. Só que tu vais acabar por dizer que queres ir. Porque tu vais-te lembrar o que é que vais lá fazer. Pois. Só que às vezes no meio do processo identificas que há coisas lá que estão desconfortáveis, tipo que se calhar tu queres mas não queres àquela hora, não te apetece àquela hora, apetece-te a outra, ou agora estás com fome e por isso é que não te apetece. Não é que tu não queres, é que não te apetece porque estás com fome. Então esses ajustes de criar conforto também são coisas que nós podemos fazer um check-in e perceber, está-me a faltar isto ou está-me a faltar aquilo, para me apetecer aquilo que eu quero. E aí pensar de forma egoísta, não é? Ao fim e ao cabo. Muito bem. Mas aqui é nos dois. O que eu quero também é egoísta e o que me apetece também é egoísta. Então, sabes, outro sítio onde eu uso muito este conceito é no relacionamento sexual. Muitas vezes a ideia de... Eu apanho muitas senhoras que já nem dão um beijinho, não vá eu ter que dizer que não quero e isso ser desconfortável. E às vezes, porque os homens e as mulheres veem o tema um bocadinho de forma diferente, e os homens, eu estou a falar outra vez de traços gerais, não é? Entusiasmam-se às vezes um bocadinho mais rápido e a mulher precisa de tempo para se entusiasmar sexualmente e por isso às vezes há um desconforto quando já somos um casal de esperar esse tempo ou de dar-nos esse tempo para a mulher se entusiasmar e por isso a mulher muitas vezes ultrapassa aquilo que é o seu limite e vai sem ainda querer porque já eu passo a querer. Só que começa fora de horas e isso é prejudicial para si. Então muitas vezes é tipo, já nem quer dar um beijinho porque se eu disser que não vai ficar um elefante na sala, se eu disser afinal ainda não quer ou não quer, vai ficar esquisito e a pergunta é queres ou não queres e o que é que precisas para te apetecer. E às vezes, se for como ao ginásio de ainda há bocado, se tu começas a olhar para a relação sexual como uma forca, já nem quero nem me toques nem olhes para mim então às vezes é bom poder dar um beijinho na boca sem saber se isso vai avançar para mais qualquer coisa. Ou permitir ver se eu ainda vou querer que isto avance para mais qualquer coisa e se eu não quiser, não é porque não te amo. Percebes? A tradução sim. não tem que ser essa, pode ser porque ainda não estou aí. Mas não invadir os seus limites. Limites de quê? Pois, do que me apetece. Isso em termos emocionais e também em termos físicos, não é? Essa questão, sim. Sim, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas eu amo e eu quero estar com ele e por isso é que eu estou. Mas uma coisa é querer, outra coisa é apetecer-me. E para me apetecer, eu preciso de estimular a vontade. E aqui, porque é que eu vou para o tema sexual? Porque aqui é mais fácil das pessoas entenderem o que é isto de estimular a vontade. Porque sexualmente é físico estimular a vontade, não é? Quer dizer, também pode ser mental, também pode estar a ti, não sei o quê, ou haver qualquer coisa que estimula esta energia sexual e então estimula a vontade. O que for, só que o que estimula. Então aqui é mais fácil, assim no senso comum, entender que não é para fazer contrariado. É quase uma ofensa dizer, não, faz contrariado. Só que aí tu acabaste de dizer que era preciso ter disciplina, então é preciso ter disciplina no casal, no namoro, é preciso haver sexo no casal para o casal estar como deve ser, então vai obrigada. Estás a perceber porque é que eu não concordo? Tipo, claro, é preciso sexo para um relacionamento amoroso ser um relacionamento amoroso, mas é preciso querer, é preciso apetecer. Então, essa disciplina não tem que querer dizer contrariedade. Entendes? Sim. Só que aqui é mais fácil de entender do que nas ações do dia-a-dia. E às vezes as pessoas não se dão tempo de querer.
quando é obrigatório, não se dão tempo de querer. E o querer demora um tempo. Tudo o que vais fazer na vida começa por imaginário. Vou almoçar contigo hoje. E eu imagino onde é que vou, onde é que vamos, a que restaurante, o que é que vamos comer, e depois o meu corpo sente yes, apetece-me aquilo. Ou então, não, hoje não me apetece carne, hoje não me apetece peixe. Hoje... Tu tens uma sensação do que imaginas. Só assim tu consegues planear o futuro. Aliás, a memória serve para isso, para ir ali atrás, buscar conclusões, para ali para a frente. Então, esta ida imaginária faz-me sentir se quer dar o próximo passo ou não. Se me apetece, faz-me esperar tempo suficiente para estimular a vontade e passar à ação. E tu percebes como estamos a falar de subtilezas, porque tu podes ir, e visualmente o que se vai ver é tu foste, ponto. Só que dentro, tu podes ir a produzir uma substância ou ir a produzir outra. E isso é o que faz a grande diferença depois, a longo prazo e a curto também, na parte da saúde física. E por isso é que a saúde emocional e a saúde física são a mesma. E por isso é que é tão via verde fatal, como eu disse no início, porque se estás completamente em emergência, o teu corpo ativa programas de emergência, o que quer dizer que te irriga mais os pulmões para poderes lutar ou fugir, as extremidades, e portanto abandona, entre aspas, um bocadinho os órgãos centrais, que precisam de ter um sistema imunitário, limpá-los outra vez, maldito, limpá-los todos os dias, nutri-los todos os dias, a toda a hora, e por isso começa a criar campo para sintomas que nós chamamos de doença, mas que na verdade são o corpo a regenerar-nos. E aqui estou a entrar um bocadinho mais em técnico, mas há uma relação física e emocional muito gira e para mim muito interessante. É mesmo fascinante ver qual é a ligação entre os... Porque é que o emocional afinal é tão físico? É físico, fez. Para mim já é mesmo óbvio e quando começa a ser para os meus pacientes é muito interessante ver as escolhas a demorarem um bocadinho mais, porque estamos à espera que haja vontade. Sim. E quando há vontade, diz o povo, quem corre por gosto não cansa. E o que é o cansaço? É um travão, não é? Para que é que serve? Não é? É um travão, vai descansar se não andas a dormir, ou procura vontade se o cansaço for do futuro, for desânimo para... Então temos que procurar vontade para descobrir outra vez aquela luz para a ação. Então acho que às vezes esses ditados são muito ricos, porque têm lá muita informação. E pronto, ao fim e ao cabo é tão importante darmos importância àquilo que o nosso corpo está a dizer, não é? E aquilo que está a dizer é muito isso. Por isso é que é tão importante a parte emocional. Olha, Carlota, assim, nós agora ficávamos aqui a conversar o resto do dia e olha, eu aprendi muito contigo neste momento. Aprendi imenso. Não, a sério. Porque tu explicas as coisas de uma forma simples e que pelo menos... E que quem nos está a ouvir de certeza também acontece isso, ou seja, a maneira como tu dizes as coisas e como tu explicaste aqui, conseguimos automaticamente de ir rebuscar fases da nossa vida, não é? E situações que estamos a viver e conseguimos olhá-las de uma outra maneira, não é? Ao fim e ao cabo ao contrário, para perceber, realmente não é assim como eu estava a ver, pode ser de outra maneira. Ao contrário, estamos nós a ver. Agora é que vamos ver no sentido Pois, certo. Também é verdade, também ao fim e ao cabo é isso, porque o teu objetivo, e volto agora àquilo que tu disseste há bocadinho, era ensinar as pessoas a fazerem uma mudança de forma segura. Isso. Não é? De forma segura. Sabes, eu decidi gravar ou desenhar um curso. Já te contei, ou não? Mais ou menos. Sobre isto, porque tenho a agenda muito cheia e fico um pouco aflita com deixar pessoas emocionalmente à espera, com algum tema emocional à espera, às vezes é mais difícil do que um tema físico. E portanto pensei, de que forma eu não me consigo multiplicar assim muito, não é? Porque 1 a 1 tem uma hora específica, então de que forma eu consigo trazer isto a mais pessoas? Comecei a ver que algumas consultas se repetia o assunto desta pessoa, aquela pessoa devia ter ouvido e devia levar a conclusão daquela pessoa, e às vezes até leve de uns para os outros sem nome, obviamente, tipo, tenho uma paciente que e conta as conclusões e aconteceu-lhe isto, e isso cria uma sensação de não estar sozinho, que é uma das coisas mais que mata mais hoje em dia. Esta solidão faz muito mal, esta partilha cria isso,
E comecei a pensar, tipo, isto que acabei de dizer, esta pessoa podia ter ouvido e esta também. Então decidi gravar como se fosse a primeira consulta Sim. de não sei quantas pessoas, ou seja, no fundo, aquilo que eu agora chamo de meu método, não é? Porque esta forma minha de explicar a medicina chinesa, que não é nada minha, na verdade é a medicina chinesa, mas aqui através da minha palavra, digamos, e portanto de guiar as pessoas durante 6 meses, mas em grupo. O grupo tem uma coisa gira que é, a parte teórica é para as pessoas verem e reverem, então está gravada. Alguns pacientes diziam, se eu pudesse ver esta consulta outra vez. E portanto achei que as partes que são mais de conceitos, tipo o egoísmo, tipo, podias ver e rever, outra vez, portanto gravei. E depois um acompanhamento periódico em grupo, de maneira a poderem tirar todas as dúvidas e como é que isto encaixa em mim, e na prática, isso que tu disseste, começo aqui a lembrar-me dos meus exemplos, poder vir isso ao terreno, mas já todos com o conceito aprendido e portanto podermos bater bolas de um sítio mais com o conhecimento já da coisa, não é? Alinhados uns com os outros. E depois, o facto de tu saberes que aquela pessoa também está a pensar assim e aquela também, ou o facto daquela pessoa ter coragem para fazer uma pergunta que eu não fiz, acho que isso também vai resolver aqui o tema da solidão, que é um tema que andei a estudar há uns tempos, sobre o quanto a pessoa, sabes, solidão não é estar sozinha, é não me sentir entendida, não ter os meus, no fundo não ter alguém que está a passar pelo mesmo, ou que eu posso contar, e é uma das razões de trauma, que uma coisa traumatiza, aliás o Gabor Maté diz muito isso, não é tanto pelo que passas, é passares em solidão, é não teres com quem partilhar, e então isso escreve-se no corpo de uma forma diferente. Então trazer aqui o meu contributo para tentar para tentar mudar a perspectiva de um grupo e ainda ter esta parte de não ter solidão. Ainda não lancei, estou há não sei quanto tempo a dizer que ia lançar, e lançar antes do verão, depois entrou o verão, achei que não era boa altura, depois tive aqui uns problemas com a plataforma de pôr no ar, ainda estou a decidir se é agora no fim do ano ou se é que com o arranque do ano, porque como é 6 meses, meter o Natal no meio às vezes tira as pessoas da sua linha, portanto provavelmente vou lançar no início de janeiro, mas acho que isso pode ser uma coisa disto que estamos a falar, sabes, de mudar a perspectiva para as pessoas entenderem como é que se mudam o que sentem, sabes? Isso é ótimo. Pronto, e pelo menos já está aqui partilhado. Sim, era para saber. Essa questão. Então, Carlota, estamos mesmo a chegar ao fim. Foi uma conversa maravilhosa. E como eu já disse, uma vez vou voltar a dizer, aprendi imenso. E normalmente aquilo que nós pedimos às nossas convidadas é que tragam um objeto. E eu trouxe. Eu sei. E então, queres mostrar o teu objeto? Sim. Queres explicar o porquê desse objeto? Escolher para mim é uma coisa difícil, porque eu sou balança e as balanças têm dificuldades. Mas eu escolhi este mocho, coruja, que tem uma corujinha dentro. Eu tenho uma coruja tatuada também. Okay. Eu adoro corujas. E já adorei por significados diferentes e, portanto, como me vai conquistando mais, ainda gosto mais. A coruja é um pássaro que está acordado à noite, não é? E por isso está muito relacionado com o lado yin da coisa, ou seja, o lado profundo, o lado que não se vê, e por isso está relacionada com a sabedoria e às vezes com a medicina, por isso, não é? Pelo diagnóstico e pelo que tu não estás a aparentar, mas está lá ao fundo. E no Brasil, país com que eu tenho muita relação, eles dizem mamãe coruja. Sim, e entretanto eu fui mãe e está aqui a mini coruja de 3 babies. E eu sou uma mamãe coruja, que nós cá em Portugal dizemos mãe galinha. Mãe galinha. Que é, no fundo, o simbolismo é que como a coruja está muito atenta, está atenta quando ninguém está atento, é este hipercuidado do profundo, e eu tenho isso com os meus pacientes e com os meus filhos também, eu sou assim naturalmente. Ai, desculpa. E eu querer saber o porquê do porquê, eu interessa-me esse entendimento, fundo, mesmo à coruja, do simbolismo do yin, e portanto achei que era um bom objeto que me definia, tanto no meu lado pessoal como no meu lado profissional, e depois lembrei-me, e foi ao contrário, eu primeiro disse, vou levar isto, depois lembrei-me, ainda para mais, ainda tem a coruja, tem aqui a minha corujinha. Ok, muito e pronto, bonito. E onde é que compraste este? Ai, não me lembro. Eu tenho muitas corujas, sabes, em casa, e portanto eu não me lembro. Isto também tem aqui uma relação com a parte... Uma vez eu fui a um campeonato de surf mundial, que foi no Tahiti, e lá é onde fazem este tipo de, assim, mais tribais, e não sei o quê, e na altura eu queria fazer lá,
porque durante o campeonato estavam a fazer, era sub-18, então estavam a fazer tatuagens lá, mas eu ainda era muito nova e fiquei assim um bocado com medo de, e se eu depois não quiser e tal, mas depois fiquei com isso e fiz cá anos depois, muitos anos depois, que continuava a querer e fiz, mas escolhi, em vez de ser uma coruja de desenho, em vez de este estilo, também por isso, porque foi uma fase muito gira, essa viagem foi muito gira, foi um campeonato mundial de surf, que eu na altura estava toda dentro disso e enfim, tudo o que eu faço, lá está, mesmo a coruja é um bocado toda dentro e é tudo ou nada, é um bocadinho assim no profundo, então também simbolizou uma parte e por isso a coruja tem assim muitas partes minhas. Ok, olha Carlota, obrigada Eu obrigada por teres vindo, obrigada pela tua partilha, que foi maravilhosa. Tenho a certeza que também quem ouvir e quem for ver o podcast vai aprender muito com a nossa convidada de hoje e pronto, estamos a chegar ao fim. Obrigada uma vez mais. Para quem está aí, obrigada a vocês também, não é? Que estão a ouvir e a ver. Se gostaram, comentem, partilhem, obviamente, com quem acharem que devem partilhar, mas o importante é que vejam, que partilhem e obrigada, está bem por estarem aí. Então este foi um podcast ao contrário e hoje foram muitas coisas vistas não ao contrário, mas se calhar da forma como devem ser vistas. Sim. Podem nos ver também no YouTube e no Spotify, ouvir no Spotify. A música do nosso genérico é do Sebastião Nunes, do meu filho. A animação é da Francisca. A produção e a edição da imagem é da Wise Move. Eu sou a Ana e este é um espaço da ETAMC. Obrigada e até ao próximo podcast. Ao contrário. Obrigada.